A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o pastor Paulo Sena e venho hoje defender como um bom apologética, que Jesus é Deus. Eu venho afirmar, porque a Bíblia Sagrada, ela é bem simples. Em muitos textos bíblicos ela mostra biblicamente, fazendo uma boa exegese, que Jesus é o único Deus verdadeiro. Baseado em alguns versículos, como João 1:1, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Também baseado na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, no que é verdadeiro estamos, isso é, em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Também baseado em segundo capítulo de Filipenses, capítulo 5, que haja em vós, irmão, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que subsistindo como Deus, não teve usurpação de querer ser Deus, antes aniquilou-se a si mesmo na forma humana, e na forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o verbo encarnado, é o Emanuel, Deus conosco. Deus disse lá a Jeremias, no capítulo 33, que Ele mesmo seria o bom pastor, queria juntar suas ovelhas desgarradas. Ele, como bom pastor, ele viria, e o povo ia ter novamente um pastor, e seria um só rebanho. E Jesus disse, no Evangelho segundo João, capítulo 10, que Ele era o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, porque Ele tinha o poder de dar a sua vida, e tinha o poder de tomá-la de volta. Mas, para não ficar somente nesses versículos, eu quero mostrar alguns tópicos que provam que Jesus é Deus. Eu venho afirmar que Jesus é Deus, o único Deus verdadeiro. Eu tenho vários versículos que você pode pesquisar na sua Bíblia. Eu vou dar depois a referência para vocês buscar cada versículo. Primeiro tópico, por que Jesus é Deus? Jesus é o único que aceitou adoração. Nenhum anjo, nenhum profeta aceitou adoração, mas Jesus, Ele aceitou adoração, e pessoas adoraram ao Senhor. Nós temos várias passagens bíblicas que as pessoas voltaram adorando a Ele. Uma das passagens que me vem à memória é quando Ele curou 10 leprosos, e só um voltou dando glória a Deus, glorificando, e se prostrou e adorou o Senhor Jesus. Também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 9, Jesus recebe a adoração. Jesus é Deus também porque Ele tem poder de perdoar pecado. Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que os anjos, maior do que a antiga aliança, maior do que Moisés, porque Ele tem poder de perdoar pecado. E isso Ele provou também em Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 7. Jesus afirmou ser Eu sou. Aleluia. Isso está registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 28. E também no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 58 e 59. Houve aquela questão que os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aleluia. Único Deus verdadeiro. E eles pegaram pedra, e Jesus disse, por que vocês vão me apedrejar? Por que obra? E eles disseram, não vamos te apedrejar por obra boa nenhuma, mas por causa da blasfêmia, que tu, sendo homem, se considera Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós também vemos, aleluia, o terceiro tópico. Jesus disse que ele e Deus era um, como já disse, João capítulo 10, versículo 30 até o 33, fala que Jesus disse que Ele e o Pai eram um, em unidade, um único Deus. Aleluia. Também Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém
a Deus se não fosse por Ele, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Aleluia. Ele é o caminho. O próprio Deus encarnou e veio nos resgatar, como Ele prometeu nas profecias de Jeremias e outras profecias do Antigo Testamento. Jesus também afirmou ser a única salvação, como está baseado também em João, capítulo 5, 24. Capítulo 5, versículo 24. E João 14, 23. Também no Evangelho segundo São João, capítulo 11, 25. Mateus 28, 5 e 6. E Romanos, capítulo 6, versículo 9. Né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso está registrado também em João, o Evangelho segundo São João, no capítulo 6. No capítulo 14, versículo 6, perdão. Aleluia, glória a Deus. Então, eu tenho várias provas bíblicas, vários textos bíblicos que provam que Jesus é Deus, o único Deus verdadeiro. Então não adianta, né, seitas, né, como Adventista do Sétimo Dia, TJ, Mormons, né, tentar tirar a supremacia de Cristo, quer dizer que ele é um semideus, como os TJ diz que Jesus é um Deus menor, é um semideus, é um Hércules, né? Segundo a cabeça dos TJ, dos Testemunhos de Jeová, Jesus é um Hércules, é um Deus menor. Né? E também os Adventistas dizem que ele é Arcanjo Miguel. Os Adventistas do Sétimo Dia dizem que Jesus é um anjo, uma criatura. Como é que pode? Aleluia. Eles precisam fazer uma exegese bíblica, precisam estudar melhor os textos sagrados. O erro deles, aleluia, é não conhecer, aleluia, a revelação do Deus encarnado. É não aceitar que Deus se fez carne, habitou entre nós. E Ele, como na forma humana, na forma como servo, Ele foi filho. Porque, como está escrito lá em Isaías, um filho se nos deu. Aleluia. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia. Pai da eternidade. Então Jesus é tudo isso que Isaías profetizou. Um menino nos deu, um filho nos deu. Jesus deu filho, Deus deu um menino, aleluia, que se tornou filho, aleluia, mas que era o próprio Deus encarnado, aleluia. Jesus é o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos vários textos como Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, Tito 2 e 13, que prova isso muito claro. Aleluia. Também João, a epístola universal do apóstolo João, o discípulo do amor, que tinha intimidade com o Senhor, ele reconheceu a divindade de Cristo, reconheceu que Jesus é o Senhor. Tomé, quando viu Jesus ressurreto, ressuscitado, disse, Deus meu, Senhor meu. Jesus disse, porque viste, Tomé, tu creste. Então essa é a verdade. Então muitos tentam distorcer a verdade. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por má intenção, às vezes para defender sua crença, né? Suas exegeses, suas heresias. Outros até modificam a Bíblia, porque não aceita Jesus como Deus, né? Muda a Bíblia, faz novas traduções, como alguns fizeram aí, né? Modificaram a versão bíblica, mas os textos grego, original e os hebraicos da profecia mostram e provam que Jesus é Deus. Então eu quero deixar essa reflexão hoje, esse estudo, que Jesus é o único Deus verdadeiro. Aleluia, como João escreveu na sua Epístola Universal, capítulo 5, versículo 20. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Então, todas essas referências bíblicas que eu vou deixar agora, medita em Lucas, capítulo 10, 21, versículo 24, João 1, versículo 1 e 2, Isaías 9, versículo 6, Mateus 1, capítulo 1, versículo 20 ao 23, Mateus capítulo 3, versículo 16 e ao 17. Aleluia. Então João capítulo 1, versículo 14. Medite também em Tito, capítulo 2, versículo 13, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, e os outros versículos que a Bíblia está recheada. Eu tenho certeza que você meditando nesses versículos, você vai ver biblicamente, muito fácil,
Aleluia. A Bíblia explica isso de maneira simples. Jesus é o único Deus verdadeiro. Que Deus possa te abençoar com essa reflexão. Abrir a sua mente, o seu entendimento, e que você reconheça Jesus Cristo como o Senhor. Aleluia. O único Deus verdadeiro. Fique na paz, que Deus abençoe vocês e a todos inscritos no canal. Peço que compartilhe esse vídeo, dê o like, né? E continue orando por esse ministério. Eu sou o pastor Paulo Sena e aqui me despido de vocês com a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.